Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gesiane Dionísio, da disciplina Língua Portuguesa. E a nossa aula de hoje está direcionada para a turma do 4º ano do Ensino Fundamental. Então, vamos para a nossa aula de hoje? Vamos lá? O tema da nossa aula de hoje é ortografia. Iremos aprender o uso do X e CH, beleza? E aí, tá tudo bonzinho aí com vocês? Vamos começar? Mas antes de começarmos a nossa aula de hoje, eu deixei um desafio para vocês na nossa aula anterior. Vamos revisar esse desafio? Vocês fizeram? É importante a realização dos desafios para que vocês fixem melhor os conteúdos, beleza? Vamos lá. Pesquise 5 palavras de origem africana. Grave um vídeo lendo as palavras e os seus significados. Poste nas redes sociais e marque @Educação Paulista. E aí, vocês fizeram esse desafio? Eu espero que sim. Vocês poderiam colocar várias palavras de origem africana, como dengo, cafuné, moleque, entre outras palavras. Essas palavras, inclusive, eu já apresentei aqui para vocês. Beleza? Vamos lá. Vamos começar falando sobre a ortografia. É importante saber o que é ortografia. A ortografia é a escrita correta das palavras. A partir do momento que você tem esse conhecimento, é importante ressaltar também que a ortografia ela está interligada com as letras, o alfabeto, o emprego dessas letras. Então, é muito importante ter esse conhecimento, porque a ortografia, ela também rege um conjunto de regras da gramática. Inclusive, no ano de 2012, a nossa ortografia, ela passou por uma reforma. E algumas palavras, elas hoje não são mais acentuadas, como ideia, assembleia, entre outras. Beleza? Então, é muito importante termos esse conhecimento e estar sempre também atualizado com a questão da ortografia, porque vai ajudar você a escrever bons textos, responder legal uma atividade lá de português, beleza? Vamos lá. Então, gente, a ortografia, ela estuda a forma correta de escrita das palavras. E é uma palavra que vem do grego, ou seja, orto quer dizer correto, e grafo, por sua vez, significa escrita. Então, a ortografia também ela está interligada à morfossintaxe, à sintaxe, a questão não só da escrita correta das palavras, mas também a um conjunto de regras gramaticais, beleza? Então, antes de estudarmos o emprego do X e do CH, é importante definir o que é ortografia, para que serve, certo? É o que nós estamos fazendo agora. Vamos seguir. Primeiro a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o alfabeto. Eu falei que o alfabeto ele está interligado com a questão da ortografia. Então, o que é ortografia? A escrita correta das palavras. Beleza? Então, a escrita é possível graças ao quê? Aos sinais gráficos. E que sinais gráficos são esses? O alfabeto. O alfabeto, ele transcreve, né, os sons da linguagem. Na nossa cultura, né, esses sinais, eles são chamados de letras, como vocês bem sabem, cujo conjunto é chamado de alfabeto. Então, na nossa língua portuguesa, temos 26 letras, das quais são usadas em casos especiais. Tem 3 que são usadas em casos especiais, o K, o W e o Y. Alguém sabe me dizer que casos são esses? Vamos verificar quais são esses casos? Então, é importante vocês terem esse conhecimento. Beleza, crianças? Estão gostando da aula de hoje? Então, a gente tem aqui ó, o K, o W e o Y, certo? O K, ele é utilizado em siglas e símbolos como quilograma, quilômetro. O K também se refere ao potássio, lá na tabela periódica, que vocês vão estar vendo isso mais à frente, certo? O W também, ele é utilizado em respectivas palavras derivadas originárias de línguas estrangeiras.
O Y também, palavras estrangeiras não adaptadas, feedback, hobby, entre outras palavras. Então, cada uma tem um caso especial, o momento de ser usada. Beleza? Vamos lá. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o uso, o emprego, né, justamente do X ou CH. Como eu falei anteriormente, que a ortografia é um conjunto de regras também gramaticais. Então, se você não sabe as regras, fica difícil escrever corretamente. Então, o X, ele é utilizado nas seguintes situações. Geralmente depois dos ditongos. E o que são ditongos? É o encontro de duas vogais. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Caixa, deixa. Percebe aí, ó, o encontro de duas vogais juntinhas, o E e o I. Peixe. E também o X, ele é utilizado depois da sílaba me, certo? Mexer, mexido, mexicano. E palavras também com origem indígena ou africana. Xará, chavante, xingar. E ele também é utilizado depois da sílaba inicial em, ou seja, enxofre, enxada, enxame. Mas vale ressaltar também que diante dessas regras gramaticais temos também algumas exceções. Então é importante ficar atento às exceções. E no caso aí do uso do X ou CH, temos a primeira exceção aí, a palavra mecha. Essa palavra mecha aí não é de mexer, é mecha do cabelo, uma parte do cabelo, certo? Então ela é escrita com o CH, ou seja, é uma porção do cabelo. Então você não vai escrever com X, mas com CH. O verbo encher, lembra o que é verbo? Palavras que exprimem estado, ação ou fenômeno da natureza. Então a gente tem aí, o mesmo acontece com as palavras que derivam, né? No caso do CH aqui, ó, do verbo encher, enchente, encharcar, enchido. Beleza, crianças? Então ficar atento aí a essas exceções e também prestar atenção a essa questão dessas regras para escrever corretamente. É muito legal quando a gente escreve corretamente. Certo? Então, lembrando que mexer não é com CH, certo? É com X. Mexa é com CH, certo? Eu trouxe aqui algumas palavras, um quadro para vocês, e algumas palavras que com certeza vocês conhecem, e para a gente ter atenção justamente a esse uso do X e do CH. Vamos ver aqui algumas palavras que são escritas com X. Bexiga, bruxa, cachumba, que algumas crianças escrevem com CH, é com X, certo? Elixir, faxina, X, certo? Graxa, não é CH, é X. Lagartixa, mexerico, xerife, xícara, beleza? Agora vamos verificar alguns exemplos de palavras que são escritas com CH. Bochecha, boliche, broche, cachaça. Lembra que cachaça é uma palavra de origem africana. Estudamos isso, ó, na nossa aula anterior. Levando também em consideração essa influência da cultura africana na nossa cultura brasileira. Certo? A questão da consciência negra, né? Novembro, colcha, fachada, mochila, salsicha e tocha. Beleza até aí? Então eu trouxe esses exemplos para vocês aí, ó, e já treinando, certo? Vamos lá. E diante do CH, eu trouxe aqui também o uso do H. Achei importante trazer para vocês. Haja visto aqui, o C, ele está em conjunto com o H, então a gente chama o quê? O CH, o LH, são dígrafos, certo? E ele também é usado, o H, no final de algumas interjeições, como A, O, U. E também tem a questão da exceção. Então, toda a regrinha aí é com a sua exceção. A palavra Bahia, né, quando se refere ao estado, é uma exceção. Percebe lá o H. Já quando se refere a um acidente geográfico, Bahia é sem o H e o acento agudo no I. Ele é grafado sem o H. Beleza? Então, crianças, vocês gostaram da aula de hoje e tem um desafio para vocês. O desafio de hoje é o seguinte.
Vocês irão completar corretamente essa frase e vai marcar a opção correta. Pedir para ele não mexer na caixa que estava fechada. A alternativa que preenche corretamente as lacunas é... Aí você vai marcar a opção correta, A, B, C, D ou E, baseado na nossa aula de hoje. Beleza? Gostaram da aula, crianças? Então, para finalizar, eu trouxe um pensamento para vocês hoje que diz assim: um país se faz com homens e livros. Quem disse isso? Monteiro Lobato. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima aula. Tchau, tchau!